Está na Assembleia Legislativa Cearense desde o último dia 5 uma mensagem do governador Eumano de Freitas encaminhando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o orçamento de 2026. É a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta lei é como se fosse um preâmbulo da Lei Orçamentária Anual. Nessa mensagem da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governador diz para os deputados que está querendo fazer um orçamento, o orçamento do próximo ano, que abarque algumas das suas iniciativas. E ele diz quais as iniciativas. É uma obrigação do Poder Legislativo encaminhar no primeiro semestre do ano este projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E os deputados terão que examinar e votar esse projeto até o último dia de sessão do primeiro semestre, que deve acontecer lá pelo dia 15 do mês de julho. É que, depois de aprovado o projeto, o próprio governo vai então fazer o orçamento do próximo ano. É uma outra peça, é um outro projeto de lei, mas este vai ter que chegar na Assembleia lá para o mês de outubro, porque os deputados poderão votar a lei orçamentária anual até o último dia de sessão ordinária do ano. E isso acontece lá pelo dia 20 de dezembro. A lei orçamentária anual, que se chama de LOA, entra em vigor no dia 1º de janeiro. Ela tem um ano de duração. É o que se chama de exercício financeiro do Estado. Começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Pois bem, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, repito, está na Assembleia desde o último dia 5 deste mês de junho e vai ser votada até meados de julho do próximo mês. Ela diz que o governo do Estado, e nós vamos apresentar aqui para vocês daqui a pouco os números, diz que o governo do Estado vai garantir ao governador Eumano de Freitas um ano muito difícil para administrar o Estado do Ceará em 2026. O governo do Estado do Ceará em 2026 terá muita dificuldade quanto às suas finanças. Nós vamos mostrar os números. Mas, coincidentemente, nesse momento que se começa a discutir essa lei de diretrizes orçamentárias, o economista Marcos Holanda, que foi presidente do Banco do Nordeste do Brasil, escreveu um artigo ontem mostrando exatamente as dificuldades das finanças do Estado do Ceará. Ele está mostrando que o Estado registrará um expressivo déficit este ano de 2025 e também terá um déficit expressivo em 2026.
Em outras palavras, o erário estadual está quebrado. Os números vão confirmar o que se afirma. Mas o economista Marcos Holanda diz lá em seu artigo o seguinte, só os 3 tópicos do artigo. Em finanças públicas, o filme é mais importante que a foto. São as dinâmicas dos déficits e dívidas que mexem com o mercado e trazem consequências reais para a economia, como juros altos, prêmios de risco, incertezas e solvência. Lá pelo meio do artigo, diz ele, referindo-se ao erário estadual, o seguinte: a nossa dívida estadual, passa de 19,8 bilhões de 2023 para 23,9 bilhões em 2026. E prossegue. Interessante aqui é que o Estado anunciou para 2025 a contratação de um grande empréstimo em ien japonês que garantia juros baixos. Em momento anterior, continua o economista Marcos Holanda, em momento anterior, já alertava que isso não necessariamente seria verdadeiro. Os juros baixos da moeda japonesa. E prossegue. E acontece que nesse início de ano, os juros no Japão são uns do que mais subiram no mundo. Isso é um pouco do artigo assinado pelo economista Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil. Mas vamos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. É este catatal. São 145 páginas. Há uma descrição completa de tudo que o governo pretende fazer e, então, ele apresenta também os números. Lá na página 63 deste documento, que nós estamos exibindo aí na tela, e vamos ler para que os senhores possam ter uma realidade do quadro, diz lá, já no segundo tópico, no que tange às operações de crédito, há uma perspectiva de se arrecadar o montante de 10,4 bilhões no período iniciado em 2025 até o final de 2028. Desse valor, eu estou lendo o que está na página 63 da mensagem do governador, que encaminha o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2026. Desse valor, os 10 bilhões e 400 milhões, encontram-se recursos dos mais diversos agentes financeiros, nacionais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, além de agentes internacionais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, o Banco Nacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. Esses entes internacionais, com os nacionais, são os que serão procurados pelo governo do Estado para que o Estado consiga esses 10 bilhões e 400 milhões de reais como empréstimo neste ano de 2025, no ano de 2026, no ano de 2027 e no ano de 2028. Mais adiante, diz o próprio governador Elmano. Dessa forma, procurando manter o equilíbrio financeiro do Tesouro Estadual, foi previsto para as despesas com pessoal de 2026 a 2028 um montante de 76,1 bilhões de reais. O governo quer gastar, está programando gastar em 2026, 2027 e 2028 76 bilhões só com o pagamento de pessoal. Se você dividir esses 76 bilhões pelos 3 anos, vamos ter um valor pouco superior a 25 bilhões de reais a cada ano só de pagamento de pessoal. É que está dizendo aqui o governador Elmano de Freitas. Aí ele diz mais: para o pagamento dos juros e amortização das dívidas, foi previsto de 2026 a 2028, aí eu abro um parêntese e digo 2026, 2027, 2028. Para esses 3 anos, o governo reservou um montante de 9 bilhões e 600 milhões destinado principalmente para o pagamento de operações de crédito anteriormente contratadas. Uma parte do que o Estado está devendo hoje, ele vai pagar em 2026, 2027 e 2028, 9,6 bilhões de reais. Se nós somarmos a despesa do governo do Estado com pessoal, 25 bilhões a cada ano a partir do próximo ano. Contabilizarmos aqui pouco mais de 3 bilhões para pagamento de juros e serviço da dívida. E aí, contabilizarmos as despesas de custeio da máquina, que poderão chegar a uns 18 bilhões por ano. Nós vamos ter, somando essas 3 únicas rubricas, 18 com 25, 43, com mais 3, 46 bilhões. E agora vamos para a primeira tabela que nós vamos mostrar.
primeira tabela está aí no quadro. Essa primeira tabela, ela diz respeito ao que o governo pretende arrecadar. A receita. Veja bem, e aqui o governo está pretendendo arrecadar, sabe quanto? 46 bilhões 850 milhões 873 mil, isto em 2026. Nós somamos quanto de despesa, nós vamos já mostrar o quadro da despesa também. Isso aqui o governo pretende arrecadar ao final de 2026, 46 bilhões, 850 milhões. Aí ele diz mais de quê? Ele vai arrecadar de impostos, taxas. Vamos para outra página que trata, essa outra tabela, ela está às folhas 66 do projeto, que os deputados ainda vão começar a examinar. A matéria chegou na Assembleia, o presidente já distribuiu para as comissões técnicas. As comissões técnicas ainda não começaram a trabalhar. Muito bem, agora nós vamos mostrar os números das despesas, que estão exatamente na página seguinte aos números da receita, que nós mostramos aí agora, há pouco. Então, na página referente às despesas, diz o governo que em 2026 ele vai gastar com pessoal e encargos sociais um total de 23 bilhões 953 milhões 531 mil. Isso é a despesa de 2026. Mas, na proposta, como as senhoras e senhores podem ver aí na tabela, também já tem a projeção de gastos com pessoal para os anos de 2027 e 2028. Para 2026, o gasto é de 23 bilhões 953 milhões. Isso gasto com pessoal e encargos sociais. Juros e encargos da dívida. Está logo embaixo das despesas com pessoal. Juros e encargos da dívida. O governo projeta gastar aqui 1 bilhão 255 milhões 757 mil de juros e amortização de dívidas anteriores. Não são das dívidas que ele pretende contratar ainda em 2025, 2026 e 2027. Muito bem. E aí nós temos as outras despesas, né? Outras despesas, demais despesas correntes, que é aqui o custeio da máquina, 16 bilhões 517 milhões 44 mil. Este é a despesa bruta. 3 itens. Em 3 itens de despesa, só em 2026, o governo tem 24 bilhões de pessoal, 1 bilhão e 255 milhões de juro e amortização da dívida e demais despesas correntes,
16,5 bilhões de reais. Na Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, no início da tarde, foi realizada uma audiência pública para tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o ano de 2026. Foi uma audiência muito rápida, coisa de meia hora no máximo, até porque não foram apresentadas muitos números, né? Aqui o governo tem, então, as metas fiscais previstas para o exercício anterior e ele tem com relação às despesas, onde fala em despesa de pessoal, fala do serviço da dívida e fala, então, do custeio da máquina. É por isso que dissemos que o governador Eumano de Freitas terá um ano muito difícil, o seu último ano de governo, o ano de 2026, ano de eleição, onde o governador está dizendo que é candidato à reeleição. Que os deputados estaduais cearenses examinem com muito cuidado, com percussiência realmente, essa matéria, porque ela é muito importante. Na verdade, ela é a base para o orçamento. É uma base para o orçamento. O orçamento, nós só vamos conhecer, o orçamento de 2026, nós só vamos conhecer a proposta do governo lá para o mês de outubro. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui, neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Continue conosco, porque a Sara vai dar sequência com os destaques das manchetes dos principais jornais brasileiros e do jornal cearense O Povo. Rapaz, eu acho que eu me enganei, ó. Pô, a página 63, cara, que eu anotei, cadê ela aqui?